Pode até não aparecer, mas eu sou um grande fã de animes. Eu gosto muito. E eu quero falar também de animes por aqui, gente. Não falar, mas assim, normalmente eu assisto alguns vídeos de teoria, alguns reacts e tal, e eu quero trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal também. Tá? Olha essa tatu. Uma tatu aqui que eu tenho, ó, de One Piece. Cadê? Aqui, ó. As bandeiras piratas, tá vendo? É o Barba Branca, a bandeira do Lau e a bandeira do Luffy. Aqui é um Shenlong, aqui é uma Kunai, ó. E aqui eu tenho um tatu no peito de Attack on Titan. São meus animes aí que eu acho que são favoritos. E aí eu tô sempre acompanhando as notícias, né? O que tá acontecendo no mundo. Vira e mexe, eu tô assistindo um anime ou outro, né? E ultimamente eu não tenho acompanhado muito anime. E aqui esse cara eu acompanho ele bastante, que é o canal... Como é o nome? O canal do Kaio no Michi. Cara, eu gosto muito dele. É um tipo de conteúdo que eu gosto de acompanhar dele, legal. Ele faz bastante react, mas ele também faz alguns vídeos autorais. Eu gosto de acompanhar. E ele tá fazendo um vídeo aqui dizendo que o anime de One Piece vai mudar em 2025. Vamos ver qual que é a tendência dele, que ele acha que vai acontecer. Rapaziada, parece que as reclamações dos fãs de One Piece surtiram efeito. E o que tudo indica, o anime de One Piece vai mudar. E vai mudar legal, tá? Não vai mudar coisinha boba não, vai mudar bastante coisa. E é justamente sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo. Ali por outubro, foi anunciado que o anime de One Piece ia entrar em hiato por 6 meses. Muita gente ficou surpresa, inclusive eu, mas foi o que aconteceu. E desde então, o anime tá parado. Não lembro de outro momento aí na história que o anime tenha ficado em hiato por tanto tempo, mas tá rolando. E alguns dos motivos para que esse hiato viesse a acontecer tá relacionado à produção do anime, porque basicamente o anime de One Piece é um anime de longa produção, ou seja, a produção do anime nunca para. Há mais de 20 anos o anime de One Piece está sendo produzido de maneira ininterrupta. Claro, pode ter alguns dias ali, algumas semanas, talvez um mês que o anime tenha ficado parado, mas o anime basicamente está há mais de 20 anos sendo produzido. Então realmente é um trabalho muito extenso. É muito fácil animes de longa produção terem diversos problemas e isso impactarem diretamente na qualidade final do anime. E aí o anime fica com aquela animação podre e tudo mais. Que o que a gente já viu em One Piece, por exemplo, e em vários outros animes de longa produção. Por exemplo, Black Clover, Bleach, Naruto e por aí vai. Já faz alguns anos que o anime de One Piece chegou num patamar imenso para um anime de longa produção. O anime de One Piece consegue entregar episódios incríveis em questão de animação, direção, storyboard, sendo um anime de longa produção. E muitas das vezes o One Piece consegue bater de frente e superar animes de temporada, que são aqueles animes de 12 a 24 episódios que são lançados ali durante o ano. Esses animes aí têm a vantagem de serem projetos mais... Gente, se liga nessa animação que tá rolando aqui de fundo, galera. Puta que anime maravilhoso, mano. Olha isso. Tá maluco, velho. Eu acompanho One Piece aí tem mais de 10 anos, gente. Mais de 10 anos que eu acompanho One Piece. E o que acontece? Eu sempre acompanho os episódios semanais. Só que aí eu não gosto de ficar acompanhando um por um, porque às vezes tem episódios que são mais chatinhos e tal. Então deixa eu acumular aí alguns episódios. Então, desde quando acabou o arco de Wano, a lá Onigashima, eu parei de assistir, e depois eu comecei a assistir o arco de Egghead. Aí em Egghead, eu parei de assistir até quando aparece a luta do Rob Lute ali. Eu parei de assistir de novo, tô deixando acumular mais alguns episódios, já tá na hora de voltar. Eu vi lá que aparece o Gorosei e tal, eu comecei a ler o mangá. Eu gosto também, às vezes, de ler o mangá do One Piece, quando eu tô bem, assim, aficionado na obra, mas eu gosto de ler o mangá também. E aí eu parei, tô deixando acumular alguns episódios pra voltar a assistir. Mais controlados, porque fazer 12 episódios é muito mais vantajoso do que fazer episódios infinitos, concorda comigo? Então, animes de temporada, apesar de ter vários aí com muitos problemas de produção, denúncias e tudo mais, conseguem ter produções, em teoria, mais saudáveis que animes de longa produção. Então, o anime de One Piece conseguir superar esses animes, por si só, já é algo fantástico. E aí parece que a produção de One Piece começou a sentir o tranco, né? De estar aí há anos entregando animações cada vez mais incríveis e resolveu dar uma freada. Sem contar que também anunciaram aí na época do hiato que o anime de One Piece teria um ritmo diferente. Muito provavelmente um ritmo mais acelerado, um ritmo mais moderno, né? Porque se a gente for considerar que o anime de One Piece adapta um capítulo por episódio, às vezes meio capítulo do mangá por episódio, realmente tem um problema aí de ritmo, né? O anime é muito lento e isso incomoda muitas pessoas. Até então, sempre houveram críticas com relação a isso. E eu entendo até o anime de One Piece ser dessa forma, porque, que nem eu falei, é um anime de longa produção. Não pode se aproximar do mangá e também
o pessoal da Toei tem que ter tempo para poder produzir os episódios. Então, quando você adapta um capítulo, meio capítulo, você consegue, apesar de adicionar ali momentos que já aconteceram no anime para os telespectadores relembrarem e tudo mais, que é um negócio que também é muito criticado, né? Ficar o tempo todo relembrando coisas do anime, porque realmente tem coisas ali que são desnecessárias. Acontece um negócio em tal episódio, no episódio seguinte estão relembrando o que aconteceu no outro episódio. Então realmente é um pouco incômodo, afeta diretamente o ritmo. Eu entendo que isso é usado, né, para poder ocupar tempo do episódio, porque se você ocupa tempo do episódio, você, em teoria, anima menos pra ele. Então se você anima menos pra ele, você consegue conservar animadores, conservar a mão de obra no geral, e isso pode de alguma forma ajudar em episódios futuros. Porque apesar dos episódios de One Piece terem equipes diferentes para cada um deles, ou seja, eles conseguem ser produzidos basicamente ao mesmo tempo, realmente, se você pode economizar, né, tempo, economizar mão de obra, é algo realmente saudável para a produção. Então, eu realmente entendo o ritmo de One Piece ser desse jeito, mas não é porque eu entendo que eu gosto. Realmente, tem vários problemas. O anime até tenta, né, valorizar o mangá, adicionar cenas extras e tudo mais, coisas que ficarem off no mangá, o anime vai lá e estende, né, principalmente lutas, tem muito disso, né, no anime de One Piece, mas realmente é muito lento. E talvez o que tenha pesado foi o live action, e eu explico, tá? O live action de One Piece fez muitas pessoas conhecerem a franquia e quererem assistir o anime. O início de One Piece já é muito datado. Então, o que eles fizeram? Anunciaram um remake. O One Piece vai ter um remake pelo Witch Studio. Isso tá anunciado já. Deve sair lá pra 2026, por aí. E esse remake, inicialmente, vai focar na saga de East Blue. Vai ser um anime com uma animação mais moderna, com um ritmo melhorado, com novos efeitos sonoros e por aí vai. Então esse problema já foi resolvido. Só que o anime atual, apesar de ter uma animação super moderna, né, e ter ótimos profissionais e tudo mais, tem um ritmo que é de anime antigo, né, que é aqueles animes da década de 90, anos 2000 e tudo mais, e o One Piece, né, é um fruto disso. Então, isso vai ser consertado. Eu imagino que o anime de One Piece deve adaptar aí agora uns 2, 3 capítulos por episódio, igual a maioria dos animes modernos fazem, né? Então o ritmo também vai ser melhorado, além dos efeitos sonoros. Os efeitos sonoros de One Piece são os mesmos desde o início, basicamente, sem contar os que são reaproveitados de Dragon Ball. E isso sempre foi muito criticado por muitos fãs, inclusive animadores que participaram do anime já tinham criticado publicamente isso, falando que o anime, apesar de ter uma animação incrível, uma direção fantástica, por ter esses efeitos sonoros e tudo mais, acaba sendo prejudicado. Esses efeitos sonoros mais tiram a graça das cenas, que são muito bem animadas, do que ajuda elas a se tornarem ainda mais incríveis. E eu concordo, One Piece realmente tem um problema muito sério com efeitos sonoros, estão muito datados, muito antigos, eu sei que a maioria o pessoal gosta, mas realmente, né, ver o Kaido voando com som de avião, ou o Luffy entrando no modo Saiyajin com o Nativo Haki, não é lá o ideal, né? One Piece tem que ter novos efeitos sonoros mais modernos e um leque maior de variedades para poder utilizar ali em situações diferenciadas. Então, trilha sonora também deve mudar. E aí são algumas das coisas que mudariam, né? Outra coisa que também pode ter impactado, mas que não foi confirmado publicamente, é o fato do dublador do Frank estar doente. Eu acho que isso pode ter impactado nessa decisão de fazer o anime entrar em ato, porque eles precisariam saber se o dublador realmente ia se recuperar, se era algo passageiro, se essa doença dele ia melhorar com o tempo, se iam precisar trocar de dublador, como foi que aconteceu. O Frank de One Piece vai ter um novo dublador agora, é o mesmo dublador do Todo lá de Jujutsu Kaisen, um dublador que, apesar de estar envolvido em algumas polêmicas envolvendo blackface, em questão técnica, é um ótimo substituto pro dublador do Frank, que tá eternizado pra sempre, mas por questões de saúde vai ter que se afastar do anime. E aí eu acho que isso pode ter pesado também de alguma forma. Mas enfim, né? Qual que é a parada? Recentemente rolou a Jump Fest, que é um evento que serve ali para poder divulgar os mangás e animes da empresa Shueisha, e nesse evento tivemos algumas informações, né? Além dessa informação que iria trocar o dublador do Frank, teve a informação que o One Piece ia trocar o slot de horário. Ao invés de passar nas manhãs de domingo, igual tem sido por anos e anos, o One Piece agora vai ser transmitido de noite. E isso é bem interessante. Por quê? Porque uma das críticas ao anime de One Piece é a censura, né? Porque o anime de One Piece, ele é muito infantilizado. Ele basicamente acaba tirando o peso de algumas cenas do mangá para que não fique tão pesado no anime. Isso sempre foi uma crítica da fandom de One Piece, né? Além da questão do ritmo, né? A questão da animação no passado também era muito crítico e tudo mais. E aí, agora que o One Piece vai ser transmitido de noite,
muito provavelmente essa questão da censura ao redor do anime deve diminuir bastante, porque de noite o público é mais adulto. O horário da manhã de domingo é feito especificamente para as crianças assistirem, né? Então muitos animes focados no público infantil passam na manhã dos domingos. Dragon Ball, Detetive Conan, Precure e por aí vai. Agora o One Piece vai pro horário da noite, né? Então deve mudar a forma como o anime trata alguns temas. Inclusive, quando o anime voltar, ele vai adaptar todo o passado do Kuma, que no mangá é muito pesado, de verdade. Muito pesado mesmo. Mexe com temas seríssimos, que talvez não seja o ideal para crianças estarem assistindo na televisão. Então pode ser que os temas que estão sendo trabalhados no mangá e também os temas que vão vir no futuro, já que o One Piece está se encaminhando pro final, sejam pesados demais para aquele horário da manhã. E aí uma das decisões tenha sido realmente trocar One Piece de horário. Ou pode ser que o motivo não seja nem tão complexo assim. O fato de One Piece ter entrado em ato pode ter feito com que a TV Fuji, que é onde o One Piece é transmitido, tenha reservado aquele horário ali para outros animes e outros programas de televisão. E aí o One Piece perdeu a vaga dele e vai para outro horário. Só que essa questão do horário aí não envolve só censura, tá? Porque existiram animes de longa produção no passado que trocaram de horário, foram pra noite e também trocaram o formato de produção. Gintama e Bleach são animes que eram de longa produção, a produção nunca parava, episódios infinitos. E aí trocou de horário, foram pra noite. A partir desse momento, Gintama começou a ser um anime de 12 episódios, 24 episódios, e começou a ser lançado por temporadas, tipo Jujutsu Kaisen, tipo Dandadan. Então, desse jeito. E Bleach é a mesma coisa, Bleach tá sendo lançado aí 12 episódios, né, 24 episódios aí por temporada. Então, muita gente começou a especular que o One Piece viraria um anime de temporada. 12 episódios, 24 episódios, ia parar de novo, até ter outra temporada. E algo que fez essa teoria ganhar força foi o que o Oda falou lá na mensagem dele da Jump Festa. Todo ano o Oda deixa uma mensagem na Jump Festa, um textão lá e tudo mais, e ele fala sobre o anime, que o anime ia vir com uma abordagem mais moderna, parecido com os animes atuais e tudo mais. E aí a galera achou, pronto, o One Piece vai se tornar um anime de temporada. Porque hoje em dia, a maioria dos animes são animes de temporada. Até os animes que eram de longa produção se tornaram de temporada. Bleach é um caso, Gintama é outro exemplo. Black Clover, quando voltar, muito provavelmente vai ser um anime de temporada. Boruto, quando voltar, muito provavelmente vai ser um anime de temporada. Então, muita gente ficou nessa expectativa que o One Piece ia virar um anime de temporada. E isso é um desejo muito antigo da fandom de One Piece. Desde os primórdios, os fãs acham que o One Piece deveria ser um anime de temporada. Eu discordo disso, tá? Eu acho que o One Piece ter sido um anime de longa produção até hoje fortaleceu a marca One Piece ao redor do mundo e foi um dos motivos para o One Piece ser tão famoso e lembrado até hoje. Eu entendo todas as críticas, mas eu acho que foi um diferencial muito importante pra One Piece, tá? Animes de longa produção, por estarem sempre lançando episódios, né, tipo Naruto, Bleach, por aí vai, sempre ficam mais marcados na memória dos telespectadores, porque fica anos e anos ali sendo transmitidos, e aí você fica anos assistindo, então você acaba lembrando mais e acaba fortalecendo a marca, né? Naruto é famoso até hoje por causa disso, Bleach também, One Piece também. Então eu acho que não foi tão negativo assim. Só que a parada é a seguinte, eu duvido muito que o One Piece se torne um anime de temporada. Quando o Oda Dá muito fala, dinheiro o isso, anime mano. vai se tornar algo mais moderno, mais parecido com os animes atuais, é uma questão de ritmo, tá? Porque a animação é moderna. O One Piece tem alguns dos melhores profissionais da indústria de animes. Então, o diferencial aqui seria, obviamente, a questão do ritmo do anime, uma trilha sonora nova, efeitos sonoros novos, talvez, né, uma composição fotográfica nova, algumas coisas. Mas eu realmente não acredito que o One Piece vai se tornar um anime de temporada. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho que não vai acontecer, tá? E também ouvi um burburinho aí de pessoas que, porventura, né, tem ali certo contato com a produção de One Piece e não parece que é o caso. Não parece que o One Piece vai se tornar um anime de temporada. Como eu disse, pode acontecer, mas não parece ser um movimento que vai vir acontecer. Realmente, não acho. Até pra marca One Piece não seria algo positivo, tá? Porque, né, o One Piece sempre foi de longa produção, sempre ficou marcado assim, então não tem sentido agora, na reta final, se tornar um anime de temporada. A questão é que o One Piece vai voltar no início de 2025 e com certeza vai voltar dando show, tá? Vai ser diferente, com certeza, a questão do ritmo e tudo mais, dos efeitos sonoros, e a animação, como sempre, deve estar, ó, o fino do fino, tá? Então não se assustem com essas mudanças se o anime parecer mais rápido, mais dinâmico e tudo mais. Com certeza vai ser um anime muito mais moderno nesse sentido. Sem contar a questão da censura, que deve diminuir bastante no anime de One Piece. Então, querendo ou não, o anime de One Piece vai mudar e vai mudar bastante, tá? Você pode achar que não são mudanças tão significativas, mas eu garanto, são sim. E são coisas que a fandom sempre reclamou. Ritmo, censura, trilha sonora e por aí vai. Então, de uma forma ou de outra, né, as pessoas por trás de One Piece acabaram ouvindo os fãs, né?
Pode ser que seja uma coincidência, mas eu acho que o feedback dos fãs ao redor do mundo, dos animadores, né, dos profissionais envolvidos no anime, possam ter sido ali bem relevante para que essas mudanças aconteçam no anime. Comenta aí o que você acha dessas mudanças que vão... Dito isso, eu gosto muito de One Piece, espero que realmente mude um pouco, porque quando você assiste semanalmente, uma parada que incomoda um pouco é, quando você assiste toda semana, às vezes você espera uma semana pra lançar um episódio e lança um episódio que os caras ficam relembrando o que aconteceu no episódio anterior. E isso é realmente um pouco chato. Então, por isso que eu gosto de deixar acumular alguns episódios, que eu vou lá e assisto tipo 5, 10 episódios numa pancada só, entendeu? Que eu acho que é mais da hora. Você pega um pouco mais de ritmo. Mas na época, por exemplo, de Dressrosa, eu tava acompanhando semanalmente. Gente, como aquilo era uma tortura. Foi muito cansativo. Muito, parecia que não ia acabar nunca. Aí quando começou o ano, começou num ritmo legal e tal, daqui a pouco eles começaram de novo a esticar. Então foi um ritmo assim um pouco cansativo mesmo, gente. É bem chatinho acompanhar semanalmente esses episódios. Então, que melhore esse ritmo e que não deixe de ser um episódio contínuo, né? Eu acho que por temporada a empresa perde muito, tanto no alcance. Gera aquela expectativa, pô, legal, mas, entretanto, todavia, você perde tração, né? Você perde público.